Cumprimento o Sr. Ministro, cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Sr. Ministro, o Sr. Ministro há bocadinho falou aqui do Infarmed a propósito de uma pergunta que lhe foi colocada e eu recordo que há cerca de um ano o Sr. Ministro informou que o Infarmed iria para o Porto. Anunciou na altura, e todos ficámos com a sensação que anunciou, prometeu, sem ter estudado devidamente o assunto. E então, passado algum tempo, criou um grupo de trabalho para estudar esse mesmo assunto. Agora, hoje, veio aqui nesta comissão anunciar que a deslocalização do Infarmed vai passar para a Comissão de Descentralização. Ora, o que tinha sido prometido tinha sido uma deslocalização. Como sabemos, a Comissão de Descentralização trata da descentralização de competências do Estado de Administração Central para as autarquias. Pelo que eu gostava que o Sr. Ministro nos explicasse exatamente o que é que está previsto, porque é que esta Comissão vai estudar o Infarmed e se eventualmente está previsto aqui uma descentralização para as autarquias, portanto que o Sr. Ministro explique isto. Segundo, o Sr. Ministro recordou-nos aqui há bocadinho que impediu a devolução dos hospitais ao setor social. Recordo-me que às misericórdias. Eu recordo-me que o setor social é o setor social não lucrativo que sai da sociedade civil. É a sociedade civil a tentar resolver os problemas das pessoas de forma próxima. Ora, o que é que acontece? O Sr. Ministro recordou-nos isso, esse trabalho e essa devolução dos hospitais às misericórdias que o senhor impediu, mas esquece que foi no seu governo que o financiamento dos hospitais PPPs aumentou 7%, isto é, 2015 para 2017, mais 30 milhões de euros. Esquece que foi no seu governo que o SNS mais recorreu aos hospitais convencionados para as cirurgias, mais 7 mil, isto é, um aumento de 15%. Esquece que foi no seu governo que os encargos com o SNS com o setor convencionado mais aumentaram, mais 5%. Esquece que foi no seu governo que as prestações de serviços médicos ao exterior, portanto, aumentaram de 80 milhões de euros em 2015 para 100 milhões de euros em 2017, quando o Sr. Ministro tinha prometido tornar estas prestações marginais. Depois, em relação a tudo o que se passa na saúde em Portugal, o senhor, por vezes, tenta dar a sensação de que são os médicos, são os profissionais de saúde, são os enfermeiros, são os assistentes operacionais que são arautos da desgraça e que inventam problemas. Tenta dar a sensação que são situações pontuais, quando na realidade não estamos a falar de situações pontuais. Quando nós vimos as urgências lotadas e as pessoas, os doentes sentem isso, quando vimos anos de espera para uma consulta médica, quando as pessoas, porque não têm essa consulta, chegam a esperar 3 e 4 anos, se veem obrigados a ir aos privados, aqueles que têm dinheiro para pagar esses mesmos privados. Isto é, quando vimos unidades de saúde a queixarem-se porque não têm dinheiro para comprar consumos básicos e, portanto, fazer despesa a consumos básicos, quando vimos mesmo hoje aqui o requerimento feito pelo Partido Comunista que refere que o sistema está fragilizado. Esta fragilização, de facto, não é uma miragem, Sr. Ministro. Esta fragilização é sentida pelos doentes, pelos profissionais, por todos os que estão no Serviço Nacional de Saúde. São eles que sofrem, infelizmente. E isso é visível quando vimos as notícias, quer do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, quer de Gaia, quer de Viseu, quer tantos outros hospitais. Estamos a falar de milhões, centenas de milhares de pessoas, portanto, Sr. Ministro. Por outro lado, o Sr. Ministro fala-nos da situação financeira. Era expectável que, com a libertação da Troika, depois dos sacrifícios todos que os portugueses viveram, com a melhoria da situação económica, era expectável que as coisas melhorassem e que a situação melhorasse. Mas, infelizmente, vimos cada vez mais dívida, vimos cada vez menos investimento e vimos cada vez, sim, mais promessas. O Sr. Ministro criou em março uma estrutura de missão para a sustentabilidade do Programa de Saúde, que foi a resolução do Conselho de Ministros no 37 de 2018, 15 de março, a qual, embora não tenha funções executivas ou de intervenção sobre as entidades do SNS, tem entre as suas competências o acompanhamento do desempenho financeiro das entidades integradas no Programa Orçamental da Saúde, bem como o acompanhamento e apoio na preparação dos orçamentos das entidades do SNS. Pelo que eu lhe pergunto, passados já 6 meses desde a criação desta comissão e considerando que estamos a menos de um mês da apresentação da proposta de lei do Orçamento de Estado para 2019, que propostas e contributos concretos já deu esta estrutura de missão ao Ministério da Saúde e aos hospitais do SNS? Outra questão que lhe queria apresentar, Sr. Ministro,
prende-se com os cuidados paliativos. Sabemos que é uma área, Portugal é muito deficitário. Sabemos que mesmo nos anos extremamente difíceis da Troika, nós conseguimos aumentar em 28 por ano a média. Sabemos que o Sr. Ministro, neste período que tem aumentado apenas uma média de 9 por ano. Sabemos que existe muita necessidade, é uma área que o próprio PSD se tem preocupado, mas não somos nós, PSD, são as pessoas que sentem as dificuldades. Sabemos as necessidades que existem no país, são cerca de 80 mil, por isso eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, como explica este tão fraco crescimento de unidades de paliativos neste período em que está no Governo e quais são as suas previsões, embora essas previsões tenhamos apenas o ano de Governo. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado.